Hernandes, inclusive você hoje nem abriu a boca, mas já foi citado. Boa noite. Boa noite a todos e todas, né, que vêm nos acompanhando. Na realidade, eu venho até falando um pouco, na última sessão também eu falei nada, mas na realidade chegou a situações a meu respeito que a gente não esperava, essa tamanha proporção negativa de pessoas que não nos conhecem, porque eu acho que quem me conhece de perto sabe da minha índole, da minha consciência, e sabe que na realidade não é do meu feitio algumas situações que foram trazidas a meu respeito. Eu, de antemão aqui, anuncio para vocês que não vou recuar. Hernandes continua a candidatura à presidência. Continua a candidatura à presidência. O Hernandes é candidato da oposição, da situação? Qual é a ideia de Hernandes? Essa pergunta é a que mais, eu vou dizer assim, me traduziu feridas. Porque, na realidade, eu nunca disputei uma eleição nessa casa, ou trouxe a essa casa uma reflexão de oposição. Com todo respeito às pessoas que trilham em bandeiras diferentes da que até então eu trilhei, e por que não dizer eu trilho. Mas me entristeceu muito a posição do meu próprio grupo político, agir de modo a, pelo que se caminha, me expulsar da base governista. Eu não tive sonhos na minha história de ser oposição em Coité. Então, a partir de hoje, você se declara oposição? Não. Eu vou dizer assim para você, eu até então, pelo que se trilhou nas mídias sociais, por algumas matérias, se traz a informação de que Hernandes teria, na realidade, pulado para os vermelhos. Eu vou deixar a reflexão no ar. Se disputar uma eleição da Câmara, se ter a coragem de dizer sou presidente para ter um voto, e por consequência talvez mudarem de opinião, e alguém que não teria chance alguma de ganhar a eleição, crescer a ponto disso, for entendido como oposição, eu penso que as pessoas poderiam pensar de maneira macro na política. Hernandes, para o internauta entender, bem claro assim, o Hernandes pensa em ser candidato do lado do governo, por exemplo. Hoje, o partido de Hernandes é base governista. Então, a ideia inicial do Hernandes seria ser presidente da Câmara, apoiado pelo prefeito, digamos assim, com o apoio do PT, enfim, a base governista? Muito bem, Lucas. Olhe, todo o governo sabe disso e se disser que não sabe, comete, ou melhor, falta com a verdade. Que eu já tinha me pronunciado dentro da base do governo que iria fazer a disputa da Câmara. Numa disputa na Câmara dentro da base do meu governo. E isso ficou sabido pelo gestor, ficou sabido pelos meus colegas vereadores e posteriormente ficou sabido também por parte do PSD. E eu não tinha o mínimo de intenção de ser entendido, muito menos ser tratado ou viver como oposição. Mas, nessa leitura, Ricardo, e Galo Negro, Lucas Pinto, que está na rua, enfim, aqueles que nos acompanham, eu fui mal entendido porque, na realidade, meu grupo político, e aqui eu peço desculpas, talvez se eu for ofensivo, não admitiu que Hernandes tivesse uma posição e permanecesse nessa posição para disputar a eleição da Câmara. Chegaram a cogitar que seria apenas mais uma manobra para se conseguir vantagem no governo. Por isso, a chamada barganha. Isso. Chegaram a comentar isso, que Hernandes estava querendo barganhar alguma coisa no governo, por isso estaria dizendo que seria candidato. Isso me deixou ainda mais triste e ainda mais provocou em mim a necessidade de manter a candidatura. Mas eu iria manter a candidatura para perder. Eu não ganharia a eleição, até quinta-feira não faria sentido isso, não existia essa lógica de Hernandes ganhar a eleição na Câmara.
Entendeu? Vereador, com sua licença, o senhor eleito presidente da Câmara de Vereadores de Coité, se assim o for, o senhor terá um canal de diálogo aberto com a situação, ou o senhor vai fazer aquela linha dura do toma lá da cá, retribuir uma suposta perseguição, uma suposta retaliação que o senhor declarou que tem sofrido? Não é do meu feitio pagar o mal com o mal. Não é uma prática que me acompanha desde a minha infância, desde a minha vida, e muito menos pela minha condição religiosa, que eu prezo muito. E por isso estou aqui serenamente falando com vocês. Não houve nenhum telefonema, nem da oposição, para mim ou para os meus, para me convidar para ir para o evento do deputado Tom Araújo. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba ficando triste porque a população que se diz tão politizada, tão informada, e sabe que a mídia e que os grupos de WhatsApp, que as redes sociais, ela tem tanta, eu vou dizer assim, informação negativa e às vezes falta com a verdade, pegam as coisas no ar e reproduzem mentiras. E eu acho que isso não é ato de pessoas inteligentes, que me desculpem quem age dessa maneira. Voltado ao deputado Araújo, que eu desejo sucesso, candidato a deputado Araújo, não houve nenhuma conversa da parte dele comigo em relação a votar com ele ou não votar com ele. Então aqui seria imprudência da minha parte dar uma posição a esse respeito. Todos sabem, e aqui é fato, que a posição de Hernandes, se não mudar no sentido de como se procede os fatos, é clara que eu votaria e tenho intenção de votar no deputado Alex da Piatã. Mas, infelizmente, eu vejo que os últimos fatos podem mudar essa realidade e, de uma forma, contrariar a minha própria, eu vou dizer, índole. Mas, no fundo, eu tenho uma convicção. Minha convicção é que a política vai passar. Entendeu, Lucas? É aquele que nos acompanha. Mas eu vou poder andar na rua como sempre andei. Se Hernandes conseguir chegar na cadeira de presidente, o Hernandes vai ser contra o governo, a favor do governo, por exemplo. O governo vai mandar um projeto para a Câmara, independente, enfim, um projeto do governo. O Hernandes colocaria em pauta e, se precisasse, votaria no projeto do governo? A rua também me comenta. E, aos poucos, algumas pessoas perguntando comigo, eu não tenho problema em esclarecer. Meu silêncio foi na mídia social, porque eu nas redes sociais até então, porque eu achei que ela estava agindo, isso, e ela estava agindo de maneira, eu vou dizer assim, incontrolada, e eu não que fosse a de controlar, mas impensada. E eu acho que não era o momento, entendeu? O que é que eu vou dizer para você é que, se acontecer de Hernandes virar presidente da Câmara, Hernandes não deixará de ser o Hernandes de ontem, de hoje e de amanhã. É o Hernandes que, quando precisar contestar, vai contestar. Quando precisar discordar, vai discordar. Entre aspas, estou vivendo dias de pré-presidente, né? Vou dizer assim, de acordo com o bombardeio que se teve, né, Lucas, na mídia social. Mas é um bombardeio que eu vejo assim que, não no intuito de a gente repudiar, mas eu trago a ideia de você refletir. Se o vereador for expulso do partido, votaria em Alex? Você fez uma pergunta complicada de responder, porque a minha admiração por Alex, alguém já me perguntou isso hoje, e parece mentira, vai além do processo político, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a política é uma situação muito, muito dinâmica e, ao mesmo tempo, Lucas, às vezes ela é constrangedora, entendeu? Talvez venha a ser constrangedor da minha parte votar em Alex, entendeu? Diante de tantas coisas ou diante do que vem a ocorrer daqui para frente, entendeu? Está em aberto, sim. Mas, assim, deixo claro, com toda a clareza, eu vou manter a tranquilidade, vou manter a serenidade, estou aberto a qualquer questionamento público, por qualquer mídia social, porque minha vida é um livro aberto, eu não me escondo. Eu sou simplesmente Hernandes, trabalho vendendo farinha, correndo, lutando. Vou continuar Hernandes, com a graça de Deus, enquanto vida tiver, independente de estar vereador ou não. Essa é a minha figura, entendeu? Eu tive algumas divergências com o gestor, quando eu e alguns colegas questionamos aquele projeto inicial a essa casa,
que pudesse ser aprimorado, melhorado, para que tivesse, eu vou aqui ser realista, um dano menor ao servidor, eu não me arrependo disso. Mesmo sofrendo retaliação, mesmo sofrendo represália do meu próprio grupo. Porque eu tenho certeza que hoje, mesmo diminuindo o tempo, o cidadão vai poder acompanhar a sua mãe, o seu irmão, o seu parente ao hospital quando ele estiver doente. Quando ele estiver doente. Mesmo com o tempo reduzido com a nova forma do projeto. E eu vou dizer, eu tenho parte disso. Porque eu lutei para que isso não fosse retirado. E talvez se eu fosse covarde, eu iria apenas abaixar minha cabeça e dizer, eu voto como vier e como der. Basta você me atender. Eu prefiro não ser atendido, mas nunca deixarei de ser o que eu sou enquanto essência ou de lutar pelos menos favorecidos. Essa é a minha posição. Que Deus abençoe a todos e todas, que Deus ilumine cada um, cada uma. Peço desculpas pelo alongamento dessa entrevista e agradeço, Lucas, o espaço da equipe Tá na Rua. Eu não, como você disse, não era a intenção, mas por força da situação, pela tranquilidade que eu tenho, pela confiança em Deus, eu não vi nenhum problema trazer esses esclarecimentos. E só digo para a população coitaense, olhando no meu olho, não me julguem, porque eu acho que vocês estão julgando e julgando erradamente a minha pessoa, algumas pessoas. A gente falou com o Hernandes depois da sessão da Câmara dos Vereadores, que por sinal terminou tumultuada, mas esse papo, aquele longo papo com o vereador Hernandes, do qual a gente agradece. Um abraço e até a próxima.